nome é Carlos Roberto Dravin. Durante muitos anos eu lecionei no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e passei a trabalhar na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, onde eu estou até hoje. Eu leciono na graduação e na pós-graduação. Sou psicólogo, trabalho fundamentalmente com filosofia contemporânea e antropologia filosófica. Bom, a melhor maneira de saber o que é filosofia é ir à etimologia da palavra, à origem da palavra. Porque filia é amizade, é amor, e sofia é sabedoria. Então a filosofia não é a posse de um saber. Ciências da natureza têm objetos e constrói métodos para abordar esses objetos, para ter um conhecimento. A filosofia não é uma posse de um saber, não é a apropriação de um objeto, mas é uma busca. A filosofia é uma vocação para a sabedoria. Mas a sabedoria nunca é um objeto, a sabedoria é como um horizonte em relação ao qual nós nos aproximamos, nós vamos em direção a esse horizonte, mas nós nunca alcançamos esse horizonte. Então a gente pode dizer que a vocação filosófica não está nem no objeto, nem num objetivo que se alcance. A vocação filosófica está no próprio caminhar, está no próprio andar. É uma espécie de exercício, de um exercitar-se. É isso que é filosofia. Qual que é a importância, a relevância da filosofia se ela não pretende se apropriar de um objeto, se ela não pretende gozar da objetividade que as ciências demandam? É porque a vida humana não é uma coisa, não é uma entidade, ela não é fechada. A gente não aponta para a vida humana e fala, está aqui, pronta, acabada. Os filósofos chamados existencialistas passaram a usar o termo existência para falar sobre a vida humana. Porque, na verdade, a palavra existência, ela é formada da seguinte maneira, o prefixo ex significa saída, ir para. Existência é um colocar-se, é como se estar de pé, estar colocado, mas sempre se projetando para, indo para, saindo de si. Portanto, a existência é uma saída de si. A existência é a abertura, porque a vida humana é existencial, é essa caminhada. E se a filosofia também é uma caminhada, é também uma busca, é também uma vocação de sabedoria, então filosofia e existência estão profundamente interrelacionadas. É a abertura da vida humana que alimenta a filosofia. E a filosofia, por sua vez, é a forma reflexiva dessa abertura da vida humana. É a maneira como que essa abertura, essa caminhada do homem é uma caminhada que volta sempre sobre si mesmo, né, sem nunca se encerrar inteiramente. Então, isso que é a relação entre filosofia e existência. A vocação é um chamamento. Quem chama? O que chama a filosofia? Mas nós estamos acostumados a identificarmos, né, os filósofos como eruditos, pessoas que gostam de bibliotecas, que ficam lendo livros grandes, né, escrevendo, o que não é errado, é verdadeiro. Mas não é o cerne da filosofia. O núcleo da filosofia é esse alimento, essa seiva que vem da vida. Então, a vocação da filosofia, o chamamento da filosofia são as próprias coisas. É o que nós chamamos o ser, é o ser. Ou se nós quisermos, a realidade na sua multiplicidade, na sua abrangência, que chama, né, o homem a filosofar. Então todos nós, num certo sentido, temos uma vocação filosófica. Alguns se dedicam de maneira sistemática, de maneira metódica a essa vocação. Mas todos nós filosofamos. Queiramos ou não, nós estamos sempre filosofando um pouco. Se existe uma relação recíproca entre a vida humana enquanto existência e a filosofia, porque tanto a filosofia é um caminhar, uma busca, quanto a existência humana é uma abertura, essa abertura existencial, ela vai encontrando sempre obstáculos, dificuldades, desafios, problemas. E essa é a seiva
que alimenta o filosofar. Quando nós falamos em filosofia, nós pensamos em Grécia, porque foi na Grécia clássica, não é, que nasceu a filosofia no Ocidente. O que aconteceu na Grécia? Em Atenas começa a democracia. A democracia é um regime da liberdade de opinião, da liberdade de expressão. A democracia grega, quando ela surge, ela não é uma democracia como a nossa, que é a democracia representativa. Ela é uma democracia direta. Era apenas um grupo de pessoas que participava, mas participava diretamente dos tribunais, podia votar orçamentos, discutir as políticas, né, que o Estado ia adotar. Mas o que ocorria é que essas opiniões, elas entravam muitas vezes em choque. E era preciso estabelecer uma mediação, estabelecer, como disse Sócrates, um diálogo. A palavra diálogo, né, significa troca, intercâmbio, né, de logoi, de razões. Então é preciso de argumentar, trocar razões, refletir. E é nessa ambiência que surge a filosofia. Então a democracia grega, com seus problemas, foi o que instigou, foi o problema, a dificuldade que alimentou a reflexão filosófica em Sócrates, em Platão, em Aristóteles, e isso no decorrer de toda a história da filosofia. Por exemplo, quando surge o cristianismo entra num certo choque, numa certa dificuldade com a cultura pagã, e daí surge a filosofia medieval. Quando surge o pensamento moderno, qual que vai ser o grande desafio? A nova ciência da natureza, que faz com que os filósofos comecem a pensar, afinal, o que é o conhecimento humano, que é o que nós chamamos de epistemologia. Então, são os obstáculos, as dificuldades, os problemas, os desafios, dão um alimento, né, para que a filosofia prossiga. E como os obstáculos estão sempre surgindo, porque a vida humana é dinâmica, então a filosofia nunca se encerra, ela apenas se transfigura, ou seja, ganha novos rostos, novas figuras em função dos desafios, dos problemas da época e os quais nós temos que enfrentar. A ideia de filosofia de vida, ela não é uma ideia falsa, não. Ela se baseia nesse impulso do filosofar que habita a todos e a cada um de nós. Todos nós temos essa vocação. Então nós filosofamos. Nós sentamos num bar para tomar uma cerveja e nós falamos sobre a vida, sobre a morte, sobre o amor, sobre os grandes problemas que afligem e que também, digamos, são os problemas que definem a nossa humanidade. Só que o problema da filosofia de vida é que muitas vezes ela acaba se confundindo com uma opinião qualquer. Cada um tem a sua. E a filosofia exige um certo rigor, um certo método, né? A palavra método significa isso, caminho. Um caminho para você seguir, para chegar num determinado lugar, que nunca é o último lugar, é sempre, digamos, uma estação da caminhada, exige um mapeamento. Esse mapeamento é um método. O que distingue a filosofia da grande tradição filosófica, que a gente cita Platão, Aristóteles, São Tomás de Aquino, Descartes, Kant, né, e até hoje vários filósofos como Heidegger, Wittgenstein, é o rigor, que eles têm um mapeamento muito rigoroso e disciplinado das questões que eles se colocam e das respostas que eles propõem a essas questões. E normalmente a filosofia de vida é um conjunto de crenças. E esse conjunto de crenças pode entrar em choque. O perigo hoje não é que nós vivemos um mundo midiático, num mundo, não é, em que se formam grupos de opinião, de bolhas e tudo, é que cada um tem um conjunto de crenças, cada grupo, e forma uma espécie de tribalismo. E esse tribalismo muitas vezes entra em guerra. O que o filósofo, aquele que cultiva a filosofia, deve fazer? Estabelecer as mediações. Havia na Grécia um homem, um político importante, chamado Aristides. O Aristides era famoso pela probidade, por ser um homem extremamente honesto. Por alguma razão, alguém o acusou. O julgamento lá não é feito o nosso julgamento, os tribunais. Formavam uma assembleia popular para decidir se Aristides era inocente ou culpado. Se ele fosse
culpado, ele iria para o exílio, que eles chamavam de ostracismo. Então, Aristídeos foi nessa assembleia, sentou do lado de uma pessoa que pediu para ele, olha, ele não sabia escrever direito, na época havia muito analfabetismo, tinha que escrever culpado ou inocente no voto. Pediu ao próprio Aristídeos. O Aristídeos falou, como que você quer votar? Ele falou, culpado. Ele falou, por quê? Ele não conhecia, não sabia que era o Aristídeos. E ele falou, porque eu não aguento mais ouvir falar esse nome, Aristídeos o Justo. Aristídeos não falou nada, não retrucou, escreveu o nome no voto pela sua própria condenação. Isso significa que as razões com as quais ele votou, aquela pessoa expressou a sua opinião, eram razões rasas, razões não rigorosas, não refletidas. É apenas uma expressão emocional. Então, muitas vezes, a filosofia de vida é uma mera expressão emocional. Você está aborrecido, com raiva, ou gosta muito de uma coisa, você fala, essa é a minha filosofia de vida. E essa filosofia de vida, então, ela precisa de ser mais trabalhada, né? Isso que é o método, isso que é o rigor. Então, uma das vertentes da filosofia é a ética. A palavra ética vem de ethos. Ethos significa morada. Nós, indivíduos, não conseguimos nem sobreviver sozinhos. Vamos pensar numa criança que é um recém-nascido. É totalmente desamparado. Se não lhe for dado comida, calor, carinho, se não se fala com ele palavras de acolhimento, essa criancinha morre. Então é preciso que essa criancinha desamparada tenha, né, junto dela, como uma forma de primeiro acolhimento, quando ela sai da vida intrauterina e cai no mundo, esses braços que a amparem. E a vida humana requer a presença do outro, de outro que é próximo, que é aquele que é a mãe, o pai, ou quem faz o papel da mãe, do pai, do tio, do irmão, mas aquele grande outro que é a sociedade. E a vida nossa é em sociedade. E a sociedade como é que funciona? Baseada em costumes. Todos os grupamentos humanos, não existe nenhum grupamento humano que inexista valores, normas e costumes. Esse conjunto é chamado a morada humana. A palavra morada, em grego, ethos. E daí vem a ciência do ethos. Esse ethos, esses costumes, normas e valores, quando são refletidos, trabalhados, explicitados, vira ética, ou seja, um saber sobre o ethos. Nós temos na ética, digamos, em duas vertentes. A vertente do indivíduo é que o indivíduo, para viver com os outros, ele tem que se conter de alguma forma. Isso que é virtude. A virtude é uma contenção. A palavra virtude significa excelência, uma contenção, mas é uma contenção para melhor, chamadas virtudes cardeais. A temperança é saber buscar um equilíbrio, né, na vida. Coragem. A palavra coragem, muitas vezes eu imagino a pessoa que vai na guerra, que está lutando, mas coragem significa fortaleza, coragem significa uma certa estabilidade. Quando, por exemplo, alguém me pergunta alguma coisa e eu tento responder com responsabilidade, eu tento dar força à minha palavra, isso que é uma promessa, eu prometo que eu vou lá. Então significa que eu tenho uma certa estabilidade, isso que é coragem, é fortaleza, é prudência, é examinar as coisas. E é a virtude, que digamos assim, é a virtude arquitetônica, porque é ela que dá o vínculo, né, a arquitetura das outras, temperança, coragem, prudência, é a justiça. E a justiça, então, liga o indivíduo com a comunidade. Por isso que é a virtude arquitetônica, porque é a vinculação, né, do indivíduo que busca o seu equilíbrio existencial com a sua inserção no mundo maior, que é o mundo social. A justiça é uma virtude cultivada na Grécia e tem que ser cultivada hoje, porque o indivíduo não é o fim último de todas as coisas. Nós somos passageiros, transitórios, desamparados, precários. Portanto, o nosso serviço não pode ser apenas olhar para o próprio umbigo,
O nosso olhar tem que voltar-se para um mundo mais amplo também. O grande imperador sábio, que foi Marco Aurélio, dizia que a sabedoria, no caso, a busca da sabedoria, tinha 3 eixos. O eixo que ele chamava do conhecimento, que é essa busca de rigor, de não simplesmente reagir às coisas. Nós estamos numa época de crescente aceleração. Hoje existem estudos sociológicos mostrando como que a aceleração vai num crescendo, que nós recebemos demandas contínuas o tempo todo e nós temos que respondê-las. Mas a reflexão, o exame cuidadoso do mundo exige um pouco de tempo. Não é perda de tempo, ao contrário, é exatamente o tempo sendo valorizado, porque o tempo que é investido na reflexão, no exame das coisas, é um tempo que nos faz crescer na nossa própria humanidade. Então, o imperador Marco Aurélio falava, é preciso conhecer o mundo. Então, o conhecimento do mundo deve ter como complemento o reconhecimento do outro. Reconhecer que nós vivemos sempre com. A grande filósofa política Hannah Arendt falava isso, valorizava a política, não a politicagem, porque a politicagem é exatamente colocar o bem comum em função dos interesses pessoais. Enquanto a verdadeira política é o contrário, é o indivíduo abrir-se para o reconhecimento do outro, para o bem comum e saber que essa comunidade, essa sociedade vai além de si mesmo. E aí o terceiro eixo, ou a terceira perspectiva, seria o consentimento do ser. É saber, reconhecer e aceitar que existe uma realidade que nos ultrapassa, uma realidade que nos transcende. Ou seja, que os nossos pequenos objetivos, e todos nós somos vinculados a esses objetivos, porque todos nós, como ensina a psicanálise, temos uma estrutura narcísica, nós somos preocupados conosco, não tem problema. Mas o narcisismo, ele não pode abafar essa abertura existencial que nos caracteriza. E, sobretudo, reconhecer a nossa finitude diante da transcendência, diante daquilo que nos ultrapassa. Ou seja, conhecimento, reconhecimento e aceitação são 3 eixos ou 3 perspectivas fundamentais no fazer a filosofia. Todos os saberes têm um elemento abstrato. Você não aprende tudo repentinamente. Então tem um momento de separação, um momento de distanciamento. Isso é chamado de abstração. Só que essa abstração, essa separação, ela deve retornar ao concreto para iluminá-lo, digamos assim, de dentro. O grande pensador da sociedade, que foi Max Weber, dizia que a realidade é infinitamente complexa. Então nós não podemos aprendê-la totalmente intuitivamente. Então nós construímos modelos. Os modelos são sempre abstratos. As filosofias são modelos que vão sendo construídos. Mas exatamente porque a filosofia não é uma posse, ela retorna sempre a essa infinita complexidade da realidade que Max Weber fala. Retorna ao concreto para iluminar o concreto. Mas como o concreto não é aprendido intuitivamente, em toda a sua complexidade, em toda a sua riqueza, vamos imaginar, por exemplo, quando nós olhamos uma paisagem. Se nós ficarmos 5 minutos olhando a paisagem, a gente vê algumas coisas, mas a gente pode ficar 1 hora olhando, 2, um dia, ver cada folhinha, cada pássaro que pousa num galho, cada montanha, cada mudança de luminosidade. Nós poderíamos ficar a vida inteira olhando aquela paisagem. Essa é a infinita riqueza da realidade. Então, o que os botânicos fazem? Eles criam modelos, classificações das plantas, os zoólogos, classificações dos animais, os geólogos das pedras. São modelos. E a filosofia também cria modelos da realidade. Esses modelos são abstratos, são separados, distanciam. Mas qual que é a sua finalidade? Por que esses modelos são ricos, são fecundos? Porque eles podem retornar à realidade e a realidade para a qual se retorna
ela é capaz de ensinar, ou seja, modificar os modelos, e não simplesmente fazer dos modelos uma espécie de finalidade última. Por isso que a abstração pode ser tomada pejorativamente quando um modelo se coloca no lugar da realidade, ao invés de retornar a ela para iluminá-la melhor. Eu mencionei as virtudes clássicas, que são chamadas virtudes cardeais. Relembrando essas virtudes, a temperança, que está ligada ao equilíbrio da vida do indivíduo, a busca do equilíbrio e uma busca de uma certa serenidade. A coragem, que é a fortaleza, que é essa serenidade sendo projetada no meio de tantas vicissitudes que são as nossas vidas, né? As doenças, as perdas, os conflitos, as dificuldades. E a prudência, que é esse olhar, digamos assim, reflexivo, para discernir nas coisas o caminho que nós devemos seguir. E dando fecho dessas 3 virtudes, a justiça. São as 4 virtudes cardeais. Com o advento do cristianismo, surgem mais 3 virtudes, que são chamadas virtudes teologais, e que não são menos importantes. A fé. Muitas vezes a fé parece como um conjunto de crenças religiosas, mas não há quem possa viver sem fé. Ou seja, a palavra fé significa confiança. Tem uma confiança no mundo. Se não há fé, então existe o quê? O desespero. E aí vem a segunda virtude teologal, que é a esperança. Há um filósofo materialista, um filósofo ateu, que é Theodor Adorno, no final das reflexões que ele escreveu, conhecidos como Minima Moralia, diz o seguinte, que nós temos que olhar o mundo sub specie redemptionis, do ponto de vista da redenção, ou seja, do ponto de vista da esperança. E nós temos que cultivar a esperança, ainda que seja em nome dos desesperados. Porque se nós não temos esperança, nós caímos num conformismo, numa espécie de niilismo, de nada importa. A fé é confiança, e a confiança é essa projeção, é essa espécie de aposta que é a esperança. A esperança não é um esperar passivo, e a esperança também não é a expectativa ansiosa, que diz assim, bem, eu que tenho que fazer tudo. A esperança é essa confiança na história, essa confiança no ser. Digamos assim, o que dá a liga para a fé, que também pode cair numa espécie de crença abstrata, ou uma esperança, que pode ser uma esperança vã, o que dá a liga, o que concretiza, é o amor, que é o chamado de caritas, a caridade. Essas são as 3 virtudes teologais, que vêm, digamos assim, dar uma espécie de coroamento às virtudes cardeais, fé, esperança e amor, ou caridade. E caridade, ela é, na verdade, os gestos de atenção, os gestos de cumplicidade, de brincadeira. Não precisa ser filósofo para isso, ao contrário. Às vezes uma pessoa altamente intelectualizada faz com que essa disponibilidade para o outro se estiole, fique enfraquecida, porque ele está tão voltado para o conhecimento e para o seu conhecimento que perde essa dimensão da caridade. Quando você entra no hospital, às vezes vê pessoas muito simples, levando num quarto uma comida ou limpando alguma coisa. Isso é que é a caridade. E a caridade é que dá concretude à fé, que dá concretude à esperança. Dá carne à fé e à esperança. É a encarnação, o amor é a encarnação da fé e da esperança. Isso.